E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim aqui comentar sobre Alice in Borderland 3, que estreou a sua terceira e última temporada no último dia 25 de setembro na Netflix. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando, precisava ter essa temporada? Eu vou te responder agora. Então, pega as suas cartas e vamos começar a falar de Alice in Borderland 3. Bom, gente, eu preciso relembrar um pouco, do que aconteceu nas temporadas anteriores, mas calma, não vou fazer um recap, não vou fazer um resumão. Na verdade, eu até pensei em fazer 2 vídeos de resumão, mas acabou que meu tempo não permitiu que eu fizesse isso. Mas, basicamente, a gente lembra que o pessoal foi para Borderland, começaram aqueles jogos mortais. Primeiro, na primeira temporada, a gente teve os jogos das cartas numeradas, onde cada carta representava um naipe, cada naipe representava um tipo de prova e cada número representava o nível de dificuldade de cada uma delas. E a gente teve, no final ali da primeira temporada, o jogo do 10 de copas. Vocês devem muito bem se lembrar disso, porque esse jogo aqui foi mortal, que foi o jogo da caça à bruxa. Na segunda temporada, a gente já teve a segunda fase. E a segunda fase seria os jogos das cartas de figura, como o Rei de Paus, Rei de Espadas, Valete de Paus, essas coisas aqui que vocês conhecem, certo? E a mestre dos jogos, a gente descobre que é a Rainha de Copas, que é a Mira. E o jogo final era justamente da Rainha de Copas. Ali no jogo final, a gente descobre que a Mira enganou todo mundo ali, fez uma lavagem cerebral ali em todo mundo, inclusive na gente que assistiu, porque ela tentou seduzir, digamos, o Arso e a Ossag, colocando várias realidades, aliás, várias possibilidades de como existe Borderland, para no final a gente descobrir que não era nada disso, daquilo que ela tinha falado. Então o que aconteceu ali, no final da segunda temporada? Um meteorito caiu em Shibuya e parte daqueles personagens que a gente conhece que esteve em Borderland, eles estavam, na verdade, entre a vida e a morte. Ou seja, eles tiveram uma parada cardíaca, cada um deles, e durante esse tempo, durante esse período que eles estavam entre a vida e a morte, no momento que o coração deles pararam, eles foram para este outro mundo que é Borderland. Então, o que significa Borderland? Borderland é um mundo integrado dentro da sua subconsciência quando seu coração para. Não é uma outra dimensão como a gente até imaginou que seria. Bom, é uma outra dimensão, na teoria, mas uma dimensão que funciona como uma espécie de sonho compartilhado, eu posso dizer assim. Se confirma teorias que os fãs falaram ali no final da segunda temporada, de que talvez tudo isso que eles vivem é uma espécie de sonho compartilhado e não deixa de ser, certo? Mas o que acontece? Eles entram nesse mundo, é como se fosse realmente uma realidade compacta dentro do tempo e espaço entre a vida e a morte. Não sei se ficou bem claro aqui para vocês até agora, mas vamos continuar. Bom, agora sim falando da terceira temporada. Já avisando, esse vídeo tá carregado de spoilers, porque não tem como eu falar dessa temporada sem dar spoilers. Eu tinha gravado um short apenas de primeiras impressões. Se você ainda não assistiu a temporada e quer ver mais ou menos se vale a pena ou não, eu te recomendo assistir o short que eu tinha gravado, beleza? Passaram, se eu não me engano, e se eu tiver enganado, por favor, podem corrigir aqui pra mim nos comentários. Se eu não me engano, se passaram 5 anos desde os eventos da segunda temporada. Eu não lembro se foi 2 ou foi 5 anos, mas eu acho que foi 5 mesmo. Se eu tiver errado, gente, por favor, corrija aqui embaixo, beleza? O Arisu, nosso protagonista, e a Ossag, eles se casaram, sim. Então, de tanto a gente shippar eles nas primeiras temporadas, eles acabaram realmente, de fato, se casando. A Ossag, ela está tendo muitos sonhos, muitos pesadelos com o falecido pai dela. Então, ela quer, de alguma forma, acessar esses sonhos para poder ter a imagem do pai dela de volta. Ou seja, muitas pessoas, depois que eu terminei a série, eu vi alguns comentários ali na internet das pessoas dizendo que as motivações deles voltarem para Borderland foram muito banais. Eu discordo, tá? Eu discordo porque a motivação da Ossag era
ela queria ver o pai dela. Por quê? Porque ela chega a comentar que enquanto ela estiver vendo o pai dela, ela vai ter essa lembrança dele. Porque quando ela não está sonhando, quando ela está acordada, ela não se lembra muito bem do pai dela. Ela não falou exatamente dessa forma, mas o que deu a entender é: eu prefiro estar sonhando, ainda que fosse um pesadelo, isso ela falou, ainda que fosse um pesadelo, mas que eu pudesse ver o meu pai. Ou que eu pudesse, de alguma forma, impedir que ele se jogasse daquele precipício. Então, ela quer voltar a Borderland, acessar esse mundo, não por causa dos jogos. Ela quer acessar esse mundo para poder ver o pai dela, na esperança de que o pai dela pudesse estar ali em Borderland e pudesse, de alguma forma, trazer ele de volta. Então, isso aqui é uma motivação muito mais emocional do que uma motivação banal. Tá, mas e a motivação do Arisu? Gente, o Arisu casou com a Usagi. Eu duvido se você soubesse que a mulher que você ama, a pessoa que você ama, precisou morrer, precisou se permitir parar o seu coração para poder voltar àquele mundo onde vocês sofreram para sair, e você não quiser ir atrás dessa pessoa. Eu duvido que você não queira fazer isso se você realmente ama essa pessoa. Então, a motivação do Arisu foi ir atrás da Usagi para poder tirar ela daquele mundo, porque ela estava correndo risco ali. O professor Ryuji Matsuyama, que é um cadeirante que de imediato eu não gostei dele, não fui com a cara dele, mas eu senti que era um personagem muito importante para essa temporada, e de fato ele foi muito importante sim. Eles conhecem o Ryuji apresenta esse programa ali para Usagi, a Usagi topa participar e os dois eles entram para Borderland. Mas as motivações do Ryuji é que ele queria que os estudos dele sobre um universo, tipo um mundo compartilhado dentro de um sonho, viesse à tona, fosse verdade. Então, o pessoal que se tornou cidadão de Borderland ofereceu essa proposta para ele. Não, vem com a gente, traga a Usagi, aliás, traga o Arisu, porque o interesse maior do cidadão não era a Usagi, era o Arisu. Traz o Arisu para Borderland e a gente vai te oferecer uma recompensa. A gente vai te oferecer a cidadania total de Borderland e ainda o acesso ao mundo da morte. Essa questão do mundo da morte também é uma coisa que me intrigou muito nessa temporada, que eu vou explicar mais lá no final, beleza? Esse foi o jogo. Essas foram as cartas que foram colocadas na mesa. Usagi, motivação, quer reencontrar o pai. Arisu, motivação, quer buscar a Usagi. Até aí tudo bem? Beleza. O Arisu, ele não tem mais as memórias daquele mundo que ele viveu em Borderland. Então ele tem assim alguns flashes, ele tem alguns fragmentos, mas ele não se lembra de fato o que aconteceu. Então quando ele encontra a Ann, inclusive a Ann foi uma personagem que teve um fundamento enorme nessa temporada. Ai, mas ela não entrou em Borderland? Ai, mas ela não esteve em tantos episódios? Não, mas o pouco que ela esteve, ela fez história. A Ann, ela se lembrou dos jogos, ela se lembrou do Arisu, ela se lembrou que ele esteve ali com ela, juntamente com o restante da galera, e ela quis ajudá-lo. Ela quis ajudá-lo de uma certa forma. Então, ela fala pra ele que existe uma droga que para o seu coração, que faz o seu coração parar, só que você só tem 2 minutos. Se depois de 2 minutos o seu coração ainda estiver parado, você morre de verdade. Então o Arisu pensou, mas como que eu vou fazer para buscar a Usagi se eu só tenho 2 minutos? E ela fala, lá em Borderland o tempo passa diferente. Enquanto aqui pra gente é 2 minutos, lá passa dias, semanas, meses até. Então o Arisu só teria esse tempo para poder entrar em Borderland e trazer a Usagi de volta. Até então, ele não sabia que poderia participar dos jogos. Bom, na verdade, no fundo ele sabia. Então foi isso que aconteceu. Injetou a droga nele e o Arisu apagou. No momento que ele apagou, ele já estava em Borderland. Estão entendendo até aqui, gente? Beleza? Então vamos lá. Agora, já estando em Borderland. Bom, eu preciso falar dos jogos dessa temporada, que eu achei que foram jogos muito criativos. E eu, na verdade, não estava esperando muita coisa dessa temporada. Por quê? Veio aquela questão. Precisava ter essa temporada? Não precisava. Era necessário ter essa continuação para poder explicar algumas coisas?
Também não precisava. Mas dizer que essa temporada foi ruim ou foi completamente um desserviço também é um tremendo exagero. Então eu vi muitos comentários ali das pessoas falando que essa temporada foi totalmente desnecessária, foi ruim, foi um desserviço, quiseram imitar Round 6. Gente, essa pra mim foi a gota d'água de quiseram imitar Round 6. Vamos lá. Eu também não tava esperando muito dessa temporada, eu fui com as expectativas lá embaixo, principalmente depois do que fizeram com Round 6, porque o final de Round 6 foi extremamente horroroso. Eles destruíram uma série de sucesso que começou muito bem e destruíram. Virou aquela pataquada que vocês viram. Mas agora aqui em Alice Borderland a gente tem uma temporada que eu diria, pelo menos na minha opinião, está um pouquinho abaixo das anteriores, sim. Porém, não é uma temporada daquelas que, nossa, que lixo, que horror, meu Deus, joga isso fora, eu vou fingir que isso nunca aconteceu. Apesar disso, eu ainda prefiro o final da segunda temporada, porque, gente, pra mim, o final tinha que ser aquele. Eu acho que todo mundo concorda isso, não é? O mangá terminou ali, a série terminou ali. Essa temporada 3 é totalmente inédita, é um material inédito que não foi pego do mangá. Então assim, por mais que essa temporada foi um material totalmente inédito e tal, eu senti que eles fizeram até um bom trabalho. Eu senti que eles trouxeram uma gama de criatividades muito grande dentro dessa temporada, principalmente nos jogos. Eu gostei muito do jogo do zumbi, pra mim foi o melhor, o jogo do zumbi foi o melhor. Gostei do jogo dos palitos também, que lançam as flechas flamejantes. Esse jogo tem no mangá, certo? Os jogos ali do metrô, do trem desgovernado, também gostei muito, certo? Então assim, eu achei que os jogos foram muito bem criativos. Na minha opinião, eles foram criativos sim. Alguns personagens novatos, eu não me interessei muito pelos personagens novatos, com a exceção da Ray. Cara, a Ray, ela foi uma personagem que já chegou chegando. Ela apareceu ali a partir do segundo episódio no jogo do zumbi. E ela foi galgando ali, foi conquistando seu espaço no meio da trama, que foi muito bom, entendeu? Eu gostei muito e inclusive tava morrendo de medo dessa personagem morrer, porque foi a melhor personagem dos novos que chegaram, certo? Eu acredito que todo mundo concorda. Bom, e nós chegamos no jogo final. E o jogo final era um jogo que eles tinham que passar por algumas portas para poder encontrar essas saídas. E era um jogo mental muito forte, um jogo psicológico que trabalhava com lembranças e de escolhas do seu futuro. Só que isso enganava muito a gente. Aliás, eles, né? Por quê? Porque cada porta mostrava um futuro que você gostaria muito de ter. Um futuro onde você almejava. E às vezes aquela porta que mostrava esse futuro feliz, esse futuro maravilhoso, era uma porta que poderia te consumir vários pontos depois que você entrasse. Então, na maioria das vezes, aquelas portas que mostravam no telão um futuro totalmente fracassado, um futuro muito ruim, por sinal, era justamente a porta que te levava mais próxima da saída. E é aqui que entra uma questão que foi a questão que mais me incomodou nessa temporada e talvez seja a questão que incomodou a maioria das pessoas que assistiram. A questão do bebê. A Usagi, ela tá grávida, certo? Nem ela sabia que ela tava grávida. Ela já entrou em Borderland grávida e nem ela não sabia. Mas o que que acontece? Nesse jogo final, o limite de pessoas, se eu não me engano, era 10. E contava com a bebê da Usagi. A bebê da Usagi seria o 10º jogador. Isso aqui que eu achei ruim, porque foi a mesma coisa que fizeram com o Round 6, onde o bebê da participante, acho que era 222, nem lembro mais o nome, se transformou numa jogadora. Até aí tudo bem, mas pelo menos ali o bebê existia, né? O bebê já estava nascido. Aqui o bebê ainda estava na barriga da Usagi e nem a Usagi sabia. Só que aqui eu vejo um pequeno furo nesse roteiro. Por que é um furo? Porque se o bebê estava contando como um participante a mais, então por que que nos jogos anteriores que a Usagi estava participando, ele também não contou? Por que só nesse? Entendeu? Porque especificamente somente nesse jogo final. Nos outros jogos ele não foi contado, entendeu? Então por que só aqui? Eu achei assim muito contraditório. E eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, eu deveria ter falado no começo, mas vamos lá. É que, qual é o objetivo deste último jogo? É encontrar
o Coringa. É encontrar este cidadão aqui. É descobrir quem é o Coringa. Gente, a minha carta do Coringa é diferente do da série, mas é o mesmo, tá? É esse aqui. Os jogos do Coringa foram feitos, pelo que eu entendi, foram feitos para pessoas que já estiveram em Borderlands. Pessoas que já zeraram os jogos e agora estão ali de volta. Eu acredito que não foram pessoas que entraram ali a primeira vez. Quem entrou em Borderlands pela primeira vez vai participar dos jogos normais, né? Os jogos com numeração e isso aqui. E depois vai para a segunda fase, que é os jogos das cartas de figura, certo? As cartas de figura. Para depois, uma terceira vez, ir para as cartas do Coringa. E uma das questões, galera, é que todo mundo estava teorizando desde o começo, aliás, desde o final da segunda temporada e o início dessa temporada, era quem era o Coringa. E até então, muitos estavam pensando que o Coringa poderia ser aquele rapazinho que eu já não lembro mais o nome, mas que ele sempre aparece, que ele se tornou cidadão de Borderlands e que ele que estava fazendo essa ponte para tentar trazer o Arzo e a Alsag para dentro de Borderlands. A gente pensou que poderia ser ele. Mas seria muito óbvio, certo? Seria muito óbvio se ele fosse o Coringa. Eu cheguei a pensar no próprio Arzo de ser o Coringa. Porque eu criei essa hipótese de que o Arzo também poderia ser o Coringa. Porque ia ser uma ironia muito grande o Arzo está ali de volta depois de ter zerado todos os jogos. Ia ser uma grande ironia. Então, cara, essa questão de ironia, essa questão de deboche, isso só pode vir do Coringa. Por isso que eu imaginei que o Arzo também poderia ser o Coringa, só que talvez nem ele sabia. Quando finalmente eles conseguiram passar, eles conseguiram terminar ali o último jogo, o Arzo precisou ficar e foi aquela coisa, e ele pediu pro professor para proteger a Alsag, e esse professor tava nutrindo sentimentos pela Alsag. O carinha que a gente achou que poderia ser o Coringa pediu para ele matar a Alsag, porque assim o Arzo ia ter motivações para se tornar cidadão em Borderlands. Mas aí o que acontece? Os sentimentos que ele acabou nutrindo pela Alsag não permitiam que ele matasse ela. Então o mundo em Borderlands começou a desabar, veio uma enchente e essa enchente criou um vórtice ali que estava sugando tudo, e nesse momento finalmente o Coringa apareceu. Galera, nesse momento eu posso jurar para vocês que quando apareceu o vislumbre do Coringa ali no lugar onde o Arzo estava ali pendurado, eu jurava que era o pai da Alsag. E cara, isso iria fazer total sentido. Faria total sentido se o pai da Alsag fosse o Coringa. Por que faria sentido? Porque a Alsag, ela via ele toda vez quando dormia. O motivo dela ter voltado para Borderlands foi para encontrar ele. Então seria um plot twist absurdo. Seria uma coisa assim muito absurda a gente descobrir que o pai da Alsag era o Coringa e talvez o maior mestre de todos esses jogos. E possivelmente, quem sabe, o criador de Borderlands. Não seria interessante? Não seria muito bacana ver isso? Gente, seria sensacional. Mas resultou de que o Coringa era uma pessoa qualquer. Alguém qualquer. E na verdade o Coringa não é uma pessoa de carne e osso. O Coringa é como se fosse uma entidade. O Coringa é como se fosse um deus. O Coringa é como se fosse uma outra dimensão ou várias dimensões. Então, já respondendo as perguntas de vocês, quem é o Coringa? O Coringa não é uma pessoa específica. O Coringa é apenas uma entidade. E possivelmente, talvez essa entidade do Coringa, ela não seja exatamente como a personificação que apareceu ali pro Arzo. Talvez o Coringa tenha várias personificações e aparece de acordo com a pessoa que ele está interagindo. Então, fiquei decepcionado nessa questão, porque quando eu vi ali o vulto, certo? Eu jurava que seria o pai da Alsag e resultou que não foi. Eles conseguiram sair de Borderlands, o Arzo trouxe a Alsag de volta,
boa parte das pessoas sobreviveram, tivemos muitos sobreviventes e depois deu tudo certo e tal, todo mundo voltou às suas vidas normais e isso e aquilo. E eu amei, gente, que no final apareceu os nossos favorites que não tinham aparecido nessa temporada, que foi a Quina, o Xixia, o outro cara lá, que eu já esqueci o nome, mas pra mim apareceu a Quina e o Xixia. Gente, maravilhoso, absoluto cinema. Mas aí é que tá. Tem uma questão aqui que é a questão que tá todo mundo reclamando na internet, que eu até entendo, mas eu vou explicar. É que no final, a gente saiu ali do Japão e a gente foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem uns rapazes que estão ali conversando num restaurante e eles fazem um pedido para a garçonete. E a garçonete, ela sai ali, volta pro balcão e quando ela vira, mostra ali o nome no uniforme dela escrito Alice. Então, dando a entender que a série vai continuar, porém, no continente ocidental. Mas aí é que tá. Vamos lá, gente. Vamos lá. O vídeo tá ficando longo, mas eu não tô nem aí. O YouTube não vai entregar não vai entregar mesmo. Então é só quem realmente acompanha meu canal que vai estar assistindo esse vídeo. Mas vamos lá. Não é que eles têm a pretensão ainda, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Isso pode mudar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eles ainda não têm a intenção de expandir o universo de Alice in Borderland para uma versão ocidental, como já está acontecendo com Round 6. O interesse de Hollywood de fazer uma adaptação americana de Round 6 veio antes da última temporada. Então, eles já fizeram essa ponte do final da terceira temporada de Round 6 já de propósito, porque eles sabiam que eles queriam fazer essa versão americana. No caso de Alice in Borderland, o que eu entendi deles terem terminado dessa forma? Eu entendi que os jogos, eles existem independente do continente, independente do país. Ou seja, Borderland não é apenas aquele mundo onde o Ares, o Alsag e os outros viveram. Borderland existe em várias outras nações. Existem vários criadores, existem vários outros jogos, existem vários outros cidadãos. Então, o que deu a entender, pelo menos pra mim, é que eles quiseram deixar esse final em aberto pra mostrar pra vocês, olha, a gente terminou aqui essa série, tá? Terminamos aqui esse universo, mas os jogos existem em vários outros. Mas aí é que tá. E se a série fizer sucesso como fez, né, nas temporadas anteriores, e a Netflix queira puxar um pouquinho mais de dinheiro, o que eles podem fazer? A Alice, que aparece ali, a garçonete, ela pode ser a Alice do mangá Alice in Borderland. Sim, gente, existe esse mangá, certo? É um spin-off de Alice in Borderland. Então, se a Netflix for esperta e quiser fazer algo que realmente dê dinheiro e que não siga os passos péssimos e medíocres de Round 6, eles iriam pegar esse spin-off de Alice in Borderland e fazer a série. E a protagonista é a própria Alice. Ela se chama Alice. Então faz todo o sentido eles usarem este argumento para criar um spin-off de Alice in Borderland. Ou seja, não vai ser mais Alice in Borderland. Então faria muito mais sentido ser essa proposta deles fazer essa ponte no final da terceira temporada do que fazer um Alice in Borderland Estados Unidos. Então eu acho que seria patético eles fazerem isso. E outra coisa, galera, que ficou assim, que não deram muita explicação e talvez também é uma ponte para esse possível spin-off, é a questão do mundo da morte. Cara, eu até fiquei esperando que fosse acontecer ou que fosse aparecer em algum momento esse mundo da morte. Porque o rapazinho, né, o cidadão de Borderland, ficou o tempo todo falando de que existe um mundo que é muito além de Borderland, que é o mundo da morte. E aí ele ofereceu este mundo para o professor, né? E também ele iria oferecer esse mundo para o Arisu, caso o Arisu topasse se tornar cidadão de Borderland. Ele se tornando cidadão de Borderland, ele iria conhecer o mundo da morte. Então foi uma questão que também deixaram aberto, não explicaram, ou não quiseram explicar, certo? Mas que também poderia ser explicada nesse spin-off que eu falei. Alice in Borderland. Gente, olha, é basicamente isso.
eu falo basicamente em um vídeo que deu quase 30 minutos. Aqui o material bruto tá dando 32 minutos já. Essa temporada, ela não precisava acontecer, certo? Ela não era necessária, mas ainda bem que ela aconteceu, porque a gente acaba criando um vínculo sim com a série, porque a gente ama muito ela. Deveria ter acabado na segunda temporada? Deveria. Eu continuo achando o final da segunda temporada o melhor final possível para essa saga. Mas ainda bem que teve essa terceira temporada. Não foi uma temporada ruim. Foi aquém das anteriores, sim, mas não tanto, entendeu? Talvez 1 ou 2 pontos a menos do que as anteriores, mas ainda assim a gente termina a série com um saldo positivo. E eu espero que, se de fato a Netflix planeja fazer a expansão da franquia, que faça a expansão baseada nos spin-offs do mangá e não criar enredos originais como foi essa terceira temporada, ou criar versões americanas ou versões de outros países. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like, comente muito, muito, porque esse vídeo aqui deu trabalho para fazer, beleza? E se você for novo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.